Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando agora em Atos, capítulo de número 7, onde Estevão está pregando sobre justamente o que estava em Joel, capítulo 2, que nós estudamos anteriormente, quando a palavra de Deus, a palavra profética, através do profeta, Deus fala conosco que então derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então a vontade de Deus e a realização de toda a obra do Messias está justamente em derramar o Espírito Santo sobre a carne. O Espírito Santo habitar em nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo onde habita Deus. Então não é templo feito por mão humana. O nosso corpo já possui toda a habilidade, a contextura, tudo que é necessário para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem sabedoria, dons espirituais, dons de discernimento, dons de ciência e nos dá habilidade de ação com as nossas mãos, com os nossos pés que correm, anunciam o evangelho, andam pelos montes, andam pelas cidades, vão por toda a terra. Então tudo que o Espírito Santo quer, tudo que o Espírito Santo precisa, está no nosso corpo. Nós somos o templo para a ação do Espírito Santo. Então já está no propósito de Deus desde a criação. Criar o homem do pó, a sua imagem e semelhança, para ser habitação do Espírito Santo. Então ele nos dá o Espírito, o nosso Espírito, e além disso, nos dá o seu Espírito, nos batiza com o Espírito Santo. E quem vai cumprir tudo isso, vai nos dar este dom, quem vai abrir a porta do céu, vai derramar, é Jesus Cristo, o Messias. Ele então vai vencer, vai derrubar toda a barreira do pecado, do mal, do diabo, tudo que lutava para impedir essa nossa comunhão com Deus, luta lá desde o princípio, desde Gênesis. Jesus vence na cruz, na sua morte, no seu sofrimento. Então convinha que ele sofresse, derramasse seu sangue para vencer o diabo, como venceu ali no Egito. Então nos dá a libertação. E agora nós estamos livres para receber tudo que Deus tem preparado para nós, o batismo com o Espírito Santo. Este final do capítulo 7 de Atos nos traz ensinos do Espírito Santo a respeito de temas importantíssimos para a nossa vida, para o nosso ministério, para a vida cristã, para entendermos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a palavra de Deus, o Evangelho e ainda outros assuntos profundos e importantes que nós estaremos abordando neste momento. Vamos agora a Atos 7, a partir do versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então a obra ali é do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, são os dons espirituais. E aqueles homens judeus, Estevão diz assim, vós sois como vossos pais, continuam resistindo ao Espírito Santo, como os pais resistiram. Então nós vamos ver uma direção do Espírito Santo e uma direção do homem. Então o templo, com a sua administração, com seus cargos, são obra da carne, dos homens, sem o Espírito Santo. É um templo de pedra, não vai ficar pedra sobre pedra, não glorifica a Deus. O Espírito de Deus não se move no templo, ele se move em nós, dentro de nós, no nosso corpo, na carne. Ele toma a carne e a transforma em vaso de bênção. Ele vai operar o milagre, o dom, a sabedoria, a palavra com o nosso corpo. Desde que demos lugar e o Espírito de Deus venha habitar, sejamos batizados com o Espírito Santo. Então estes homens, assim como vossos pais, sempre resistiram a essa obra do Espírito Santo. Quando instituem, criam um templo, criam denominação, então criam lá a sua denominação, com a sua doutrina, com seus cânones, com a sua direção humana, eles bloqueiam e resistem ao Espírito Santo. Nesse conjunto, nessa administração que tem dinheiro, que tem posições, tem nomeações, tem coisas humanas, o Espírito Santo não tem
a liberdade para agir, para dirigir, para dizer: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tem chamado. Porque a própria organização não pode permitir, por exemplo, que naquele momento Barnabé e Saulo entrassem no ministério sem uma nomeação, sem uma designação da administração humana. Então, sempre vão resistir a um mover com maior liberdade para o Espírito Santo. Isso porque, é claro, se há dinheiro, se há posição, se há instituição registrada, as coisas não podem estar assim, tão livres, para dizer que é o Espírito Santo que está chamando Barnabé e Saulo, agora nomeiem e enviem. Então, eles foram ali separados, designados pelo Espírito Santo. Então, tem que haver uma outra organização, sem o peso do templo, sem o peso da instituição, para que o Espírito Santo possa mover e não vai tirar o cargo de ninguém, não vai tirar o emprego, a posição, não vai mexer na estrutura. E alguém chegar, como se dizendo, profeta, e dizer: tire o líder e coloque esse outro, porque o Espírito Santo está dizendo. Então, realmente, vai haver ali uma resistência. Não vão conseguir ter uma direção do Espírito Santo se a instituição é humana. São doutrinas de homens, são organizações de homens, modelos humanos, políticos, sociais, econômicos, humanos, carnais, são materialistas na organização. Então não dão o espaço necessário para a ação do Espírito Santo. Vamos ver o que Estevão, cheio do Espírito Santo, vai apresentar como solução para esta dificuldade que ali os judeus já viviam e que agora, numa instituição de catedrais, de sedes, de lideranças, também a mesma dificuldade foi recriada sem ser a direção de Deus. Nós não encontramos no Novo Testamento, nas epístolas, nos livros, em Atos, em momento nenhum, a igreja fazendo campanha para construir um prédio, que seja um templo, uma congregação. Nós vemos campanha para ajudar os necessitados. Nós vemos campanha para ajudar o missionário, o pregador, o evangelista. Mas ele não precisa chegar num lugar e iniciar uma campanha para que seja edificado um templo grandioso, luxuoso, que comportasse muitas pessoas. Ele podia ir de casa em casa e ali a obra ser realizada. No salão, no cenáculo, no terraço, como nós vemos Paulo pregando no terraço, Eutico cai ali daquele lugar. Então pode ser um salão alugado, pode ser uma casa, uma sala, podem ser várias salas em várias casas na mesma cidade, e ele ser uma igreja no conjunto. Tanto que Paulo escreve a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, ou de Corinto, ou de qualquer outro lugar, de Roma. Então, cada cidade, o conjunto de cristãos se reuniu nas casas, nas varandas, nas cozinhas, nas salas, nos terraços, formavam a igreja naquele lugar. Então, nesse lugar, se não tem necessidade de organização de cargos e salários e financeiros como uma empresa, o Espírito Santo tem toda a liberdade. A qualquer momento, as pessoas que já conhecem o profeta, já têm o testemunho, ele já tem momentos em que ele profetizou e a profecia se cumpriu, ele já é aceito, já é registrado, já é tido como um profeta. Então ele vai entregar mais uma profecia e o Espírito Santo continua liderando a obra. Essa é a vontade de Deus. Veja bem agora o versículo 52, uma revelação de Deus sobre a sua obra em todos os tempos, do Antigo até o Novo, até agora, sempre, a respeito dessa obra do Espírito Santo. Está aqui no versículo 52, que diz assim: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, o que está aqui colocado é que o servo de Deus, essa estirpe, essa linhagem de Deus, é essa linhagem profética.
Lá em Apocalipse isso vai ser confirmado, o espírito de profecia. É este espírito que age desde Abel. Abel ofereceu o melhor sacrifício porque Abel tinha profecia, tinha o espírito de profecia, de como ele deveria ofertar, como ele deveria agir, como ele deveria entender a palavra de Deus, como alguém batizado com o Espírito Santo, desde Abel. E Caim? Caim são esses homens que têm dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, que nunca ouviram Deus, não conhecem a Deus, sempre resistem ao Espírito Santo, fazem o que querem e quando fazem erram, porque não têm noção, não têm sentimento, não têm sensibilidade, não são espirituais, não nasceram de novo, desde Gênesis até o final, até Apocalipse, onde fala sobre, aí está o espírito de profecia. É isso mesmo que Estevão está dizendo. A qual dos profetas? O profeta é aquele que conhece a Deus, ouve a Deus, fala com Deus, entende a vontade de Deus. Então ele diz o que deve fazer, o que é certo, o que é errado, mas ele diz com sabedoria do Espírito Santo. E são perseguidos esses profetas pelos administradores do templo, dos que resistem ao Espírito Santo e creem que a obra de Deus é feita por vontade humana, com modelos humanos. Vou usar o modelo administrativo que eu aprendi no curso, na faculdade, vou implantar na igreja, na denominação. Então são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Eles agem do jeito que o mundo está acostumado e tomam decisões de acordo com a visão exterior. Eles não têm discernimento espiritual, eles sempre resistem a uma liderança, a uma direção espiritual. Quem que vai trazer a obra de Deus? Desde Abel. O Espírito Santo na vida dos profetas. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus entra neste nível de profeta. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Quando Estevão está citando essa classe de profetas, não são só os que você encontra na Bíblia, nos livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, mas são todos aqueles que têm a iluminação, que são cheios do Espírito Santo. É José, é Davi, Moisés e tantos mais. Posteriormente, Salomão. Antes dele, nós temos ali Samuel, e nós temos Elias, e nós temos Eliseu, tantos outros. Nem escreveram livros proféticos, mas em um momento foram tidos como profetas, porque realmente conheceram a Deus através do Espírito Santo, realmente entenderam o que se devia fazer, de acordo com a vontade de Deus para agradar a Deus. E como, por exemplo, Esaú perseguiu a Jacó, porque Jacó era espiritual, Jacó tinha discernimento espiritual, Esaú era totalmente ligado à carne, à caça, à força física, à inteligência, às habilidades humanas, mas não tinha nenhum discernimento espiritual, não sabia valorizar a primogenitura, não sabia valorizar a bênção. A princípio, era disperso. Ele realmente era aparentemente como Caim, que desejava ali o sucesso financeiro, materialista, e não tinha discernimento espiritual, como Abel tinha, e como Jacó, como a sua mãe já tinham. Então, são exemplos de que a obra de Deus vem sendo feita. Você pode pegar a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse e ler agora com essa chave de leitura do Espírito Santo. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Então, encontre na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, quem foi profeta? Quem teve o um encontro com Deus? Quem nasceu de novo? Quem nasceu da água e do Espírito? Quem teve a revelação dos céus? A quem foi dado o Espírito Santo? Então aqui está a obra de Deus. Aqui está o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da luz, o caminho daquilo que agrada a Deus. É aquele que está em comunhão com Ele e o conhece. E tem conhecimento de Deus, tem conhecimento da sua vontade, da sua palavra. E os que não têm? Os que não têm
por algum motivo, têm dentro deles um sentimento de ódio pelo espiritual. Então, o carnal, Paulo vai dizer isso, que sempre o carnal vai perseguir o espiritual. O espiritual tem algo a mais que incomoda o carnal, que supera de tal maneira, lhe dá um entendimento, ele vai além, como José, com os seus sonhos, com as suas revelações, com a sua vida, incomoda os irmãos que estão preocupados com quem vai herdar a primogenitura, quem vai influenciar o pai. Eles estão tão preocupados, mas José, sem estar preocupado, ele tem a revelação, ele tem a de graça, ele tem do céu. Ele sonha, eu vou liderar, porque Deus quer. Então, essa amizade com Deus, essa comunhão com Deus, lhe dá uma superioridade que cria um ódio generalizado ali, por exemplo, dos irmãos de José. Porque não tinham discernimento espiritual, não tinham revelação, não sabiam o que ia acontecer amanhã. Mas José já tinha a visão. Você vai liderar, eu estou contigo, eu te guardo, eu te guio. Então José transmitia uma paz, uma tranquilidade que irritava, incomodava os irmãos, provocava inveja. Como Abel preparou o culto, preparou o sacrifício, ofertou a Deus o melhor do seu rebanho, Deus respondeu: Abel, tem me agradado de ti, te escolhi, te abençoo, e não aceitou de Caim. Então isso causou a ira em Caim, o desejo de matá-lo, inspirado pelo diabo, que também age dessa forma, com inveja de ver o homem profeta, batizado com o Espírito Santo, que tem essa intimidade com Deus. Então essa amizade com Deus, essa intimidade com Deus incomoda o diabo e o carnal. Por isso está escrito aqui: até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então veja que essa ira do carnal contra o espiritual leva a ser traidor, homicida, matar os profetas, perseguir os profetas, que falam de uma justiça, falam de uma bênção, falam de uma espiritualidade, fala de uma intimidade com Deus, de uma amizade com Deus. Isso é muito para o carnal. Isso ele vai perder. Ele sabe que ele vai perder. Ele sabe que o irmão é abençoado. Então você às vezes está num lugar, você está lutando para subir de posto, de cargo, para que te observem, e o outro consegue isso com paz, com graça. Deus está com ele. Então você quer matar essa pessoa que já ganhou, que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas que Deus te abençoe, que você possa realmente se arrepender, se converter a Deus e ser batizado com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.